Olá pessoal, nós vamos retomar aqui com a análise das crises, né, internacionais a partir de 2007. Já analisamos o período 2007, 2008, 2009, 2010 e o primeiro semestre de 2011. O que nós vamos observar agora, de segundo semestre de 2011 até esse momento, né, primeiro semestre de 2013, é que o que a gente observa é uma acentuação da crise e o desdobramento, né, que nós vamos ver no mercado nosso nacional. Então, entramos o segundo semestre de 2008, nós já estávamos com o cenário econômico internacional completamente deteriorado. Vimos que nós passamos por muitas crises, né? Cada momento a bola da vez era um país, principalmente da periferia da zona do euro. E isso tudo acarretou o quê? Um aumento do risco para a estabilidade financeira global. Então, nós já tínhamos um cenário de grande problema no setor financeiro, um grande problema na situação fiscal dos países, uma percepção da dificuldade, né, ou uma sensação, uma preocupação com o risco dos países não conseguirem honrar, né, os seus compromissos e, simultaneamente, uma forte desaceleração da atividade econômica mundial. Por que isso? Porque a crise financeira gerou uma restrição do crédito e, com a restrição do crédito, a economia não cresce. A situação dos países da zona do euro pioraram mais fortemente do que os demais países, né? Nós já vimos porque esses países já tinham uma fragilidade fiscal e a crise financeira internacional, que nós já vimos, começou lá nos Estados Unidos, potencializou, né, ou startou ali alguns desdobramentos de uma crise que na verdade já existia, já estava latente, que tem início até na fragilidade da forma como foi estabelecida ali a conexão de uma moeda única. Então, o problema na zona do euro não é um problema atual, né? É um problema que já existia de modelo, né, de moeda única, de dificuldade de estabelecer uma política fiscal padronizada e que foi potencializada pela crise americana. Bom, uma forte contaminação, né, daquela expectativa ruim em relação à capacidade de solvência dos países da região. Então, um receio de que, olha, não tem condição dos países conseguirem honrar esse tamanho de dívida, principalmente porque toda vez que um país da zona do euro aumentava o seu endividamento, seja com o FMI, ou seja com o Banco Central Europeu ou com outros países, as condições para ter acesso a esse crédito era exatamente que aumentasse ali o rigor fiscal. Então, se o próprio governo é que estava financiando a retomada da economia, como é que ele vai dar conta de pagar as contas se ele vai fazer uma política fiscal restritiva? Isso tudo gerou um impacto muito forte na confiança do sistema bancário do continente, com a percepção da possibilidade ali de várias instituições quebrarem. No caso dos países emergentes, né, tanto da Ásia como da América Latina, a situação era mais favorável. Seja porque os países emergentes já estavam numa condição de crescimento, no caso do Brasil, por exemplo, com as variáveis macroeconômicas mais consolidadas, né, os fundamentos da economia, controle da taxa de juros, controle da inflação, o Brasil já tinha alcançado o chamado grau de investimentos, então nós já estávamos num processo satisfatório de crescimento. A China crescendo a pleno vapor e se a China cresce, a gente também vai junto. E além disso, os países emergentes não estavam diretamente envolvidos nos títulos que eram lastreados lá nos créditos subprime dos Estados Unidos, ok? Bom, se a gente poderia fazer um breve diagnóstico ali dos países mais importantes da zona do euro, né? Não só da zona do euro, mas o grupo zona do euro, o grupo China, né? O grupo China não, né? A região, né? A economia da China e o Brasil. Como que a gente pode avaliar ali essas grandes economias? Bom, zona do euro, o que nós podemos observar? Nós vimos pelo gráfico que nós mostramos que os países da zona do euro, principalmente os países periféricos, já estavam com um nível de endividamento muito elevado, ali que se acentuou, muitas vezes dobrou e triplicou
entre 2007 e 2010, então a situação de endividamento muito forte, em alguns casos em torno de 125% do PIB, e com um déficit também que muitas vezes duplicou, triplicou, quadriplicou. Bom, países com alta dependência em relação aos financiamentos externos e com uma dificuldade de pagar essas dívidas muito forte, porque a economia, além de ser uma economia pequena, é uma economia que já estava num processo ali de desaceleração. Bom, a China, qual era o diagnóstico da China ali nesse cenário? Nós sabemos que a China, a dinâmica da economia da China é uma dinâmica voltada para fora, ou seja, o carro-chefe da economia da economia chinesa são as exportações. Por que as exportações são tão importantes para a China? Porque o consumo interno é muito fraco. A população chinesa é pobre, a grande maioria mora na zona rural, conta com pouquíssimos benefícios sociais, né, de seguro, de saúde, de aposentadoria, de previdência, e as pessoas poupam exatamente pela dificuldade na velhice de se manter. Então, a população mais pobre, com salário pobre e com poucos benefícios sociais. Então, o consumo interno, ele é muito fraco. Por outro lado, a China conta com níveis de investimento elevadíssimos, muito elevados, e com mão de obra muito barata. E, além disso, com um câmbio que é fixo. Fixo, né, ou seja, determinado pelo Banco Central da China, mas a moeda chinesa é mantida extremamente desvalorizada em relação ao dólar. Por esse conjunto de variáveis, os produtos chineses chegam no mercado internacional com preço imbatível. Só o que nós observamos? Na medida em que a China é altamente dependente do mercado internacional, comprador dos seus produtos, e esse mercado internacional está em recessão ou desaceleração, considerando aí um peso muito forte do mercado americano, o risco da gente ter um pouso forçado da economia chinesa era muito grande. Ok? O que a China fez e tem feito até agora um para-casa razoável? A China tem invertido ali a chave da dinâmica do seu crescimento e estimulando, uma vez que o mercado internacional está desaquecido, trazendo essa dinâmica para dentro do país. Então, o que ela tem feito? O salário mínimo tem aumentado, os investimentos em infraestrutura, logística, habitação estão muito fortes e um aumento ali dos benefícios sociais. Para quê? Para que a população tenha mais renda, aumente o nível de consumo e a China consiga manter níveis razoáveis de crescimento com menos dependência do mercado internacional. Ok? Só que aí a gente tem um desdobramento diferente. Então, a China, por exemplo, que crescia a taxas, chegou a 13%, 12%, 10%, não caiu tanto quanto o mercado temia, porque ficou ali na faixa de 7,5%, 8% de crescimento. Que apesar de ser um crescimento muito baixo em termos históricos, mas considerando a dimensão da crise internacional, ainda é muito satisfatório. E a China, que é a segunda economia do mundo, com esse padrão de crescimento, ela ainda consegue ali sustentar o crescimento de vários países, entre eles, evidentemente, o Brasil, que a maior parte das nossas exportações, né, principalmente as commodities, são direcionadas lá para a China. A questão é que quando a China traz esses benefícios para a população, e aí a mão de obra fica mais cara, a China passa a perder competitividade no mercado internacional, que aí o produto não chega lá fora tão mais barato, e ao mesmo tempo as indústrias americanas que num período anterior tinham se instalado na China, porque a mão de obra era muito barata, agora batem em retirada, voltando com essa indústria exatamente para o mercado americano, considerando que lá pelo nível de desemprego, a mão de obra acaba ficando mais barata, né? E não só a mão de obra, mas o conjunto da produção, uma vez que a gente tem custos menores de deslocamento, transporte, e aí o produto final acaba ficando mais barato.